Olá a todos vocês, estamos aqui com mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra, de Geografia. Vamos agora, gente, verificar o que nós iremos estudar na nossa aula 1. O objeto de conhecimento, a hegemonia europeia na economia, na política e na cultura. Detalhamento, histórico de formação e consolidação do mapa da Europa pós-Segunda Guerra Mundial, a hegemonia europeia e seu papel preponderante na organização do mundo contemporâneo. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Nesse momento aqui da nossa aula, gente, nós iremos estudar um aspecto, na verdade vários aspectos que estarão relacionados após a Segunda Guerra Mundial, onde, alguns países estavam sendo ali aliados, porém, acabou a Segunda Guerra Mundial, alguns países eles começam a entrar em conflitos. No caso desse aí que nós iremos estudar, vai ser quem? Os Estados Unidos e a União Soviética. Por isso que a gente pode observar, essas duas imagens aqui, essas duas bandeiras, no caso, um representando o capitalismo e o outro o socialismo, porque a partir do momento em que eles estavam juntos, tentando ali ganhar a Segunda Guerra Mundial, vai existir um momento que, opa, eu fui campeão ali, porque para eles era um prêmio ganhar a Segunda Guerra Mundial, ali infelizmente após as bombas atômicas, porém, começam as divergências, tá? Então, é aí que começa a surgir o quê? O mundo capitalista e o mundo socialista. Então, ocorre a divisão e acaba surgindo o quê? O mundo bipolar. E é o que nós iremos estudar. Essas características do capitalismo e socialismo pós-Segunda Guerra Mundial, onde o mundo estava dividido em dois blocos, tá? Porque vamos ter aí sistemas políticos, uma parte social e também econômica, onde eles vão ser opostos. Por exemplo, aí vocês estão vendo duas tabelinhas, um com o bloco capitalista, que vai ser influenciado pelos Estados Unidos da América, e o outro vai ser o bloco socialista, influenciado pela União Soviética, tá? Então, essas características do sistema capitalista vai estar ligado ao quê? Olha só, no sistema capitalista, gente, nós teremos aí uma economia de mercado. O que é isso, professora? As empresas, elas vão ter mais autonomia aí para determinar aspectos com o processo, o momento ali que está ocorrendo, a quantidade de produtos e também o local de produção, assim como os preços desses produtos que acabam surgindo. Então, realmente vai ter uma economia de mercado mais ampla, tá? Outro aspecto, outra característica do capitalismo vai ser o quê? A propriedade privada dos meios de produção, onde os meios de produção eles vão ser de posse, ou de indivíduos ou de um grupo ali de pessoas, tá? Então, não vai estar ali somente, por exemplo, o Estado, não, vai estar ali em posse de várias pessoas. Também teremos aí uma outra característica que vai ser do trabalho assalariado, onde os trabalhadores eles acabam recebendo uma remuneração, um salário, tá? Em troca aí de quê? Da utilização da sua força de trabalho. Então, nós já estamos estudando aí 3 características, A economia de mercado, propriedade privada dos meios de produção e o trabalho assalariado. Mas relacionado ao sistema capitalista, não para aí não. Também vamos ter o quê? A lei da oferta e da procura. Quando há uma produção abundante,
os preços aí dessas mercadorias, elas geralmente acabam diminuindo, porque se tem uma grande quantidade de produtos, quer se vender esses produtos, então acaba diminuindo, para se vender mais, acaba diminuindo, né, o preço desses produtos. E quando a produção ela é escassa, o que é que vai ocorrer? Né? Os preços elas tendem a aumentar. Então, vai ter essa lei da oferta e da procura no sistema capitalista. Além da concorrência, gente. A competição, ela acaba aumentando. Por exemplo, vamos supor, se existe ali somente um posto de gasolina no meu município, o que é que vai acontecer? Ele pode colocar o valor que ele quiser. Porém, se tem 10 postos de gasolina no meu município, com certeza aí acaba tendo mais opções. Então, o sistema capitalista também acaba colocando isso, ok? Agora, o capitalismo, gente, ela acabou tendo uma abrangência muito grande, tá? Então, vai ter aí a sua expansão mundial. Então, até o fim ali da Segunda Guerra Mundial, né, o sistema capitalista que ocorreu principalmente com o mundo bipolar, no fim da Segunda Guerra Mundial, aí, de 1939 a 1945, tá, os países desenvolvidos, né, eles acabavam vendendo, né, produtos industrializados, tá? E esses produtos, eles iam para os países emergentes, ok? Que nós estamos estudando agora. Então, após a Segunda Guerra Mundial, né, que a gente vai observar aí, esses países, né, desenvolvidos, eles acabam vendendo esses produtos industrializados para os países emergentes e compravam matérias-primas desses países emergentes. Nesse momento, gente, nós vamos ter o quê? A divisão internacional do trabalho, conhecido aí como a sigla DIT, tá? DIT. Essa divisão internacional do trabalho começava com essas características de ter os países desenvolvidos, né, com a parte ali de indústrias, e os países emergentes com a parte da matéria-prima. Agora, isso no fim da Segunda Guerra Mundial. E quando realmente passa esse período aí da Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial, então, após a Segunda Guerra Mundial, os países desenvolvidos, eles instalaram, né, começam ali a instalar empresas transnacionais, tá? Começam a se reerguer, aquele país começa a se erguer, principalmente os países europeus que estavam em guerras, né? E esses países europeus, eles começam a ir, né, se desenvolvendo, principalmente na parte industrial, e essas indústrias, elas acabam indo para outros lugares, saindo ali da Europa. Então, vão surgir o quê? As empresas transnacionais, e essas empresas vão principalmente para os países emergentes, onde se tinha ali grande quantidade de quê? De matéria-prima. Então, o capitalismo, tendo essa expansão mundial, não vai ficar somente nos países desenvolvidos, né? Então, também teremos aí as características do capitalismo e a expansão em países emergentes. No caso, vão existir vários países que vão chamar a atenção, como a África do Sul, a Argentina, até mesmo, gente, o Brasil, né? A Índia e o México. Esses países, eles são considerados países emergentes que têm grande poder de desenvolvimento e vão ser inseridos no quê? Nesse contexto aí da economia global. Eles também começam a se tornar muito importantes, principalmente ali após a Segunda Guerra Mundial. Então, alguns países em desenvolvimento, eles passaram a quê? A exportar também produtos industrializados, não ficando ali somente nas matérias-primas. Então, além de fornecer matéria-prima, esses países também, eles acabam industrializando outros produtos que acabam surgindo, tá? Agora, essa expansão em países emergentes vai surgir uma nova DIT. Por quê? Nessa nova DIT, gente, a gente está saindo somente daquele país desenvolvido, né, que tinha poder de indústria, com o país emergente, que tinha matéria-prima, agora não. Com a nova DIT,
os países emergentes também acabam industrializando. Agora, quais serão esses principais fatores para isso ocorrer? Tudo isso, gente, ligado ao processo capitalista, tá? Os recursos naturais, né, a parte ali da matéria-prima, a mão de obra de baixo custo, porque até então, naquele período, né, as pessoas ainda estavam se especializando nos países emergentes, tá? Um vasto mercado consumidor, milhões de pessoas nesses países, né? Por exemplo, o Brasil, né, com grande quantidade de habitantes, a Índia, gente, com um vasto mercado consumidor, né? Então, tudo isso vai fazendo com que surja essa nova DIT com esses fatores. E um outro fator principal vai ser o quê? As fontes de energia alternativas. Por quê? A gente tem que pensar assim, as indústrias consomem muita energia, gente. Então, se tem várias indústrias em determinado local, aquele local tem que dar suporte através do fornecimento de energia. Então, uma indústria ela vai para um local, ela vai ter que ter uma infraestrutura, então a indústria ela acaba procurando lugares que possam dar também esse suporte de energia. Então, fontes de energia alternativas também vai ser um dos fatores principais para surgir aí a nova DIT, tá bom? E isso são características do capitalismo, né? Estamos aí falando daquele mundo bipolar, onde se tinha divisão entre o capitalismo e entre o socialismo. Mas também temos que estudar aí o quê? As características do sistema socialista, tá? Que vamos ter três principais pontos aí. Vamos ter uma economia planificada. O que é, professor, uma economia planificada? Nessa parte do socialismo, gente, somente o Estado, o governo, ele vai decidir o que e como produzir ali determinados produtos para atender às necessidades de bens e serviços da população, como a área da saúde, educação e também a habitação. Então, quem comanda aí vai ser o Estado, o governo. Isso é uma economia planificada. Mas, além da economia planificada, também teremos o quê? A estatização. O parte do Estado que acaba comandando ali terras e meios de produção, né, que são propriedade do Estado. O Estado que acaba determinando os salários também. Tudo isso nesse processo de estatização. O pleno emprego vai ser uma outra característica do sistema capitalista. O Estado ele acaba assegurando o emprego a todos, né? É o que se tem ali de visão e acaba reduzindo ali as desigualdades sociais, né? Isso estava vinculado às características do sistema socialista. Mas será que realmente vai acontecer isso, nessas características no sistema socialista? Será que vai realmente acontecer isso nessas características do sistema capitalista? Eis essa questão aí, principalmente no mundo bipolar, né? Onde a gente acaba observando através desse mapa, gente, como é que ocorria essa divisão do mundo bipolar, né? E é aí que acaba surgindo o quê? A Guerra Fria, gente, entre os Estados Unidos e entre a União Soviética, tá? O mundo bipolar ele vai se referir ao quê? A um período ali da história após aí a Segunda Guerra Mundial, que ficou caracterizado pela divisão política e ideológica do mundo em dois blocos dominantes, tá? O bloco capitalista, que vai ser liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado por quem? Pela União Soviética, tá? E essa divisão, gente, criou ali uma dinâmica de confrontos e rivalidade que ficou conhecida como a Guerra Fria, tá? Então, por isso que nesse período a gente observa que na parte verde predominava o quê? A parte capitalista. E em vermelho nós vamos ter a predominância do socialismo, tendo a divisão aí do mundo bipolar. Agora, a ordem bipolar, gente, vai estar ligado, né, aos Estados Unidos e à União Soviética. Os Estados Unidos e seus aliados vão estar ligados ao sistema capitalista, que estava baseado ali na propriedade privada, ali dos meios de produção,
a economia de mercado e também uma democracia representativa, tá? Mas, além dos Estados Unidos, vamos ter quem? A União Soviética do outro lado, né? A União Soviética e os seus aliados, que vai estar ligado ao sistema socialista, com uma propriedade estatal ali dos meios de produção, uma economia planificada e também um regime político de partido único, tá? Então, vai ocorrer essa divisão aí com uma ordem bipolar entre os Estados Unidos, entre a União Soviética, após ali a Segunda Guerra Mundial, tendo conflito entre eles, e vai ocorrer também o quê? As áreas de influência da Guerra Fria, tá? Por exemplo, quais vão ser as áreas ali de influência da Guerra Fria na parte dos Estados Unidos? Eles vão exercer influência principalmente sobre o quê? A Europa Ocidental e o Japão, tá? Que eram considerados os países mais desenvolvidos naquele momento, a maioria dos países da Europa Ocidental e o Japão. Já as áreas de influência nesse momento aí da Guerra Fria da União Soviética, ela exercia influência sobre o leste europeu, que é a mesma coisa que a Europa Oriental e a China. Então, vocês podem observar aí, né, essas áreas de influência no momento da Guerra Fria entre os Estados Unidos e entre a União Soviética. Agora, os Estados Unidos, gente, eles acabaram investindo na reconstrução da economia da Europa, tá? E isso ficou conhecido como Plano Marshall, tá? E além desses países europeus que estavam na parte ocidental, o Japão, agora, olha só, né? Na Segunda Guerra Mundial, o Japão estava de um lado, os Estados Unidos estava de outro, né? Estados Unidos acabou com o Japão, mas no momento ali em que teve-se, né, a União Soviética e os Estados Unidos juntos ganhando a Segunda Guerra Mundial com outros países, né? Ganhando do Japão com a divisão do mundo bipolar, né? Os Estados Unidos ajudou, né, de um certo modo, o Japão a se reerguer. Então, começam a se juntar ali, né, após aí a Segunda Guerra Mundial, e na Guerra Fria, o Japão acabou sendo ajudado a se reconstruir com a ajuda dos Estados Unidos da América, né? E acabou aí por impedir aí a difusão do socialismo. Os Estados Unidos queria não aumentar a grande quantidade de países ligados ao socialismo, tá? O continente europeu, gente, né, que a gente observa aí, que vai ter a parte da Europa Oriental, vai ter a parte da Europa Ocidental e Oriental, vai ter essa divisão, né, com a Guerra Fria. Essa divisão, gente, ali da Guerra Fria, ela ficou conhecida como a Cortina de Ferro, tá? A Cortina de Ferro vai ser essa divisão entre a parte da Europa Ocidental e a parte da Europa Oriental, tá? Essa fronteira aí ideológica que acabava separando a Europa capitalista da Europa socialista. Nós vamos observar melhor agora através deste mapa, né? Em que a gente pode observar ali, né, essa divisão, ok? Então, olha só, a Europa Ocidental capitalista, né, sob a influência dos Estados Unidos, e a Europa Oriental socialista, tá? Sob a influência da União Soviética. Esse roxinho aí que vocês estão observando, lilás, vai ser a parte da Europa Ocidental, tá? E o vermelho vai ser a parte da Europa Oriental socialista, sob a influência da União Soviética, ok? Que ficou conhecida aí como a Cortina de Ferro, tá? Que ficou conhecida como essa divisão do continente europeu entre a Europa Ocidental, a Europa Oriental, capitalismo, socialismo, Estados Unidos, União Soviética, ok? Mas uma outra característica também, né, de todo esse processo aí da divisão do mundo, né, mundo bipolar, Estados Unidos, União Soviética,
Também nós teremos ali divisão entre alguns países, o próprio país sendo dividido, né? A parte socialista, a parte capitalista, como a Alemanha, né? Que acabou também, infelizmente, ali sendo dividida. E em 1949, a Alemanha ela acaba tendo essa divisão entre a República Federal da Alemanha, RFA, e a República Democrática Alemã, que ficou conhecida como a RDA. Na parte da RFA, nós teremos ali uma Alemanha ocidental, ligada ao capitalismo, e da RDA, ficou conhecida como a Alemanha Oriental Socialista. E em 1961, vai ter aí a construção do Muro de Berlim, né? O governo da Alemanha Oriental acabou iniciando essa construção do Muro de Berlim para conter a migração, né, de habitantes em direção ao lado ocidental, porque até então, neste momento, a parte ocidental estava se desenvolvendo mais, a parte ligada ali à parte capitalista estava se desenvolvendo mais. Então, vamos ter a divisão entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental, tá? Berlim Oriental vai ser pertencente a quem? À União Soviética, ok? Já Berlim Ocidental vai estar dividida entre 3 zonas. Nós teremos a estadunidense, a britânica e a francesa, tudo ligado ao processo capitalista. Tá? Então, em um mesmo país, ocorrendo essa divisão com a construção do Muro de Berlim, né, que vocês podem observar aqui esta imagem, ainda ocorrendo essa divisão na Alemanha. Então, a Alemanha, gente, foi um país que foi dividido com a construção do Muro de Berlim entre a parte socialista e entre a parte capitalista. A maioria das pessoas que estavam na parte oriental queria ir para a parte ocidental porque estava se desenvolvendo mais, tinha mais esse processo ali de ter emprego, de ter alimento, de ter vestimento, enquanto na oriental, não, tá? Nós vamos analisar agora este mapa, gente, que mostra melhor para a gente, tá? Essa parte ali da divisão do continente europeu. Uma delas vai ser a parte da Alemanha dividida, né? Onde pega a parte da República Democrática Alemã e a República Federal Alemã. Mas, né, vendo essas divisões, gente, aqui a gente pode observar melhor, tá? Toda essa divisão aqui da cortina de ferro, que pega a parte, né, da Europa Ocidental e a parte da Europa Oriental, né? União Soviética, que estava ligado à parte do socialismo, e a parte do capitalismo, que já pega a parte ocidental, tá? Porém, com o passar do tempo, foi ocorrendo ali várias situações, conflitos entre vários países, e vai ter um momento, gente, em que vai ocorrer o quê? O fim da Guerra Fria, tá? Mas antes disso, né, de ter esse conflito aí da Guerra Fria, né, um país queria ser melhor que o outro, a União Soviética queria ser melhor que os Estados Unidos, né? A gente também vai ver que alguns fatores que eles acabavam colocando ali vai ser a parte de armamento, né? Pegando ali a parte também do investimento da indústria espacial. Então, com o fim da Guerra Fria, acabando surgindo aí, né, e o socialismo real, a União Soviética, gente, vai fazer um investimento ali na parte da indústria armamentista e também espacial. E ele vai acabar esquecendo outros fatores econômicos. As pessoas, elas tinham que se alimentar, né? As pessoas, elas tinham que trabalhar, e naquele momento eles não estavam ligando muito para aquilo, não. A União Soviética estava preocupada em quê? Em armamentos, né? Então, vai ter aí esse processo de acabar, infelizmente, tendo essa preocupação de ter esse poder, né, com armas bélicas, né, para futuramente poder aí acabar, né, quase pega em mim. Esse processo, né, de armamento, e ter esse processo de quê?
de ocorrer, esquecendo ali da população. Mas, além do armamento, também tinha-se a preocupação de quem poderia chegar primeiro ao espaço, né? Então, a União Soviética vai colocar ali o primeiro homem a chegar ao espaço, né? Yuri Gagarin também, que acabou tendo, né, essa importância naquele momento para a União Soviética, porque era o poder que eles estavam querendo, né? Eram esses investimentos que eles estavam realizando. Então, realmente vai ter esse investimento ali na indústria de armamentos, na indústria espacial, e a população acabou sendo deixada de lado. Então, outros setores econômicos acabaram aí sendo esquecidos, principalmente a parte de alimentação, de investimentos, né? Até mesmo a parte social da população, tá? Então, a gente observa que tudo isso, gente, vai fazer com que a parte socialista, a União Soviética, ela comece a entrar em declínio, tá? Então, olha só, observando, né, essa importância que se tinha para a União Soviética, somente na parte armamentista, né, e na parte aeroespacial, né, vamos também analisar aí essas outras características. Olha só, analisando, né, esse processo aí de investimento de indústria, armamento espacial, né, deixando de lado a parte econômica. Continuando aí a nossa aula, nós vamos ver, além disso, né, esse processo ali que Mikhail Gorbachev, naquela época, que estava tendo, né, todo esse processo ali de acabar, né, com a União Soviética. Em 1985, ele vai assumir o governo soviético para tentar reverter essa situação onde as pessoas elas já estavam passando fome, né? Mikhail Gorbachev ele vai criar a Glasnost e a Perestroika, tá? Glasnost vai ser o quê? A abertura do sistema político, se comunicar com outros países para também ter essa conexão para o processo de industrialização, tá? E isso vai estar ligado à Glasnost. E também a Perestroika, a reestruturação econômica da União Soviética, porém, neste momento em que eles decidem fazer isso, em 1985, já vai ser tarde para a União Soviética, porque a população ela não estava gostando nadinha, as pessoas estavam passando fome, gente, né? Não se tinha ali uma estrutura para a parte social, uma estrutura para a população. Então, mesmo criando, né, essa parte do Glasnost, essa abertura do sistema político, a perestroika, com a reestruturação econômica, não ajudou nadinha a União Soviética. E em 1989 vai ser o marco aí do fim da Guerra Fria e do socialismo real, tá? Então, o que vai marcar em 1989, gente? Aí, com o fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, tá? O Muro de Berlim foi derrubado e vários países deixaram o bloco socialista, né? E acabaram aderindo aí à economia de mercado que estava prevalecendo, que era o capitalismo, tá? Isso em 1989. Já em 1991, o que vai ocorrer? A União Soviética acabou deixando de existir e as suas repúblicas, elas acabaram se tornando independentes, tá? Então, vários países acabam vindo, né, a se tornar independentes, não pertencendo mais ali à União Soviética, e depois disso podem surgir aí blocos econômicos que esses países poderiam se inserir, tá certo, gente? Então, esse é o momento que a gente estuda sobre o bloco capitalista, o bloco socialista, Estados Unidos, União Soviética, Guerra Fria, o momento que ocorre a divisão ali de países europeus, qual que vai estar aderindo à parte socialista, qual que vai estar aderindo ali à parte capitalista, tá certo, gente? E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.